Haroldo Machado, sou médico psiquiatra e este aqui é meu canal onde faço vídeos educativos de saúde mental. Vim hoje falar de um tema um pouco diferente, que é a histeria, muitas vezes a neurose provocada pela epidemia de coronavírus. A gente sabe que atualmente muita gente está em casa e eu, como médico, tenho atendido meus pacientes por via virtual, por videoconsulta, e eles em suas casas vêm compartilhando comigo uma série de situações que são muito desafiadoras neste momento. A gente tem visto aí principalmente o medo de contaminação pairando na mente das pessoas, também, não menos importante, o medo com as contas a pagar, com a questão financeira, muita gente com medo de perder o emprego. Poderia citar também, muita gente também tendo dificuldades com a solidão nesse momento, o distanciamento dos colegas, da equipe de trabalho, o que muda na sua dinâmica interpessoal neste momento, o confinamento, a solidão que o momento provoca. Sem falar, é claro, em como lidar com a ansiedade, com aquela inquietação, com aquele desespero que vem e que muitas vezes tira o sono de muita gente. Conversando com meus pacientes, sempre surge o assunto de como é fácil ligar a televisão e se encostar no sofá e deixar as notícias passando o dia inteiro. Muita gente tem lidado com o ócio dessa forma e, na minha opinião, essa não é a forma ideal da gente controlar o nosso tempo e muito menos controlar o nosso medo e nossas emoções. Muita gente também, neste momento, com um excesso de zelo e se sentindo constantemente ameaçada. Não que não sejam importantes as medidas que as autoridades recomendam, que vocês conhecem bem, mas muita gente tem passado do limite e até mesmo tem uma postura obsessiva, o que é muito, muito perigoso para a saúde mental dessas pessoas. Gente que fica passando álcool gel mesmo dentro de casa várias vezes, sendo que dentro da sua casa, o seu ambiente, o seu local, você deveria chegar, lavar a mão e relaxar, ficar bem, é um local protegido, mas diversos pacientes têm contado que lavam a mão com álcool gel de 10 em 10 minutos, estão com a mão, inclusive, com a pele ressecada. E muito pior que a pele ressecada é como a gente fica emocionalmente, o quanto esse estresse não nos faz mal. Nós estamos vivenciando um momento inédito na história da humanidade. Diversas epidemias já aconteceram, já se esperava uma grande epidemia, mas nunca havia acontecido com esse advento tecnológico que temos hoje. E que, por um lado, é muito legal, porque nos permite nos defender, Nós podemos nos defender, nos preparar. A gente pode, por meio das telecomunicações, fazer com que as pessoas fiquem em suas casas, que se protejam, podemos ensinar, podemos trocar experiência, como prevenir. É possível perfeitamente um controle maior dos pacientes, isolamento, testes, exames, tudo isso a tecnologia nos trouxe e isso é muito positivo porque nos permite enfrentar a epidemia. No entanto, isso também traz uma percepção de que isso está a todo instante ao meu lado, de que eu estou combatendo isso o tempo inteiro. É muito fácil a gente se deixar levar por vídeos, por notícias, por uma série de questões que aparecem em estatísticas, os números de mortes, de contaminados, tudo isso pode dominar a cabeça das pessoas nesse momento e gerar o pânico, gerar o pavor, algo que não é saudável, algo que piora nosso sono, piora nossa imunidade, faz a gente ficar mais vulnerável, inclusive um pavor, um medo excessivo que não nos permite nos proteger mais, muito pelo contrário. Então é disso que eu quero falar e as estratégias que a gente pode lançar mão nesse momento para tentar controlar isso, para fazer com que a gente chegue no fim do dia com a sensação de dever cumprido e de que fizemos a coisa certa e que o medo diminuiu. Primeira coisa é a gente entender que nossa mente às vezes prega algumas peças na gente. É muito fácil a gente ser sugestionado pelas circunstâncias e o emocional, o medo, é capaz de trazer um efeito muito poderoso sobre o nosso pensamento. Posso inclusive dar um exemplo meu. Eu, como médico, na semana passada estava no supermercado, escutei uma pessoa tossindo e minha imaginação veio à tona, eu passei a sentir uma respiração um pouco mais ofegante e por um instante pensei que poderia estar contaminado. Claro que eu, como médico, sei muito bem que as coisas não funcionam assim. Eu tenho as informações para entender o quanto tempo leva para surgir uma infecção e que as coisas têm uma evolução fisiopatológica muito diferente disso. Mas naquele momento a minha imaginação trouxe essas ideias e eu comecei a efetivamente sentir
como se aquilo estivesse acontecendo. Acredito que muita gente aqui já tenha passado por isso, já tenha vivenciado uma sensação, às vezes um prurido quando vê alguma coisa, sentir fisicamente quando existe a insegurança de uma doença. Isso é bastante comum, isso acontece nas faculdades de medicina, por exemplo, quando a gente está numa aula e imagina aquela doença, é muito frequente os alunos reportarem isso, é algo que a gente precisa aprender a lidar e, acima de tudo, deixar o racional acima do emocional, conseguir respirar fundo e entender, peraí, opa, calma, não é por aí não, vamos por outro caminho. É importante que a razão tome conta nessa hora. Então procure sempre identificar aquilo que é fantasia em relação àquilo que é realidade. Quando você tiver realmente um quadro de febre, você vai saber. Se você tiver com falta de ar de verdade, você vai perceber que é diferente. Um quadro de tosse realmente diferente daquela tossezinha habitual que a gente pode ter, por exemplo, por um refluxo, coisas cotidianas. Então é muito diferente a gente sentir o quadro clínico verdadeiro deste quadro que às vezes pode até fazer a gente, por um engano, ir até um pronto-socorro e se expor desnecessariamente a um risco, simplesmente porque a gente está muito ansioso. Então vale a pena a gente sempre fazer esse exercício, ponderando exatamente o que é real e o que é a nossa imaginação. Outra coisa que é importante a gente entender é que nós não estamos sob um risco iminente. A gente não está nesse momento num risco iminente de morte. Este esforço que a gente faz é um esforço, na verdade, coletivo. E numa população como a nossa do Brasil, de 200 milhões de pessoas, se todo mundo ajudar, a gente vai ter a chance de evitar milhares de situações negativas em hospitais. Mas não significa que nós estamos correndo um risco severo neste exato momento. Por isso a gente pode perfeitamente dormir bem, relaxar, se sentir tranquilo. Não tem necessidade de estar em pânico. O que acontece é que quando a gente faz a coisa certa, de usar o álcool gel, de lavar a mão, fazer o simples, nem sequer precisa usar máscara. As autoridades não recomendam, porque o que importa é o esforço coletivo. Se eu lavo a mão com álcool gel, o outro lava, vira-se um efeito de barreira para que o vírus não vá passando através das pessoas. E aí a probabilidade desse vírus chegar em mim diminui muito. Então o objetivo da gente ter todo esse cuidado não é o meu cuidado pessoal, mas é um cuidado coletivo. É claro que eu acabo me protegendo também, sempre. Também como médico, quando eu vou para o hospital, tenho uma preocupação grande quando me deparo com um paciente, por exemplo. Mas a verdade é que em circunstâncias normais, exceto aqueles médicos que estão em UTI com contato muito intenso, a chance de ficar gravemente doente não é tão alta. Então, a gente vai seguir as orientações, vai seguir as recomendações, mas não precisa perder o sono, não precisa ficar o dia inteiro apavorado. É fundamental que a gente consiga focar no controle do nosso tempo, que a gente tenha controle do nosso tempo. Muita gente tem ficado horas e horas na frente da televisão, vendo notícias e nem se deu conta de quantas horas ficou. É muito importante a gente calcular quanto é o tempo ideal que a gente precisa em frente a uma televisão e qual a melhor maneira, no momento em que eu estou sozinho, por exemplo, ou com menos contato com amigos, com colegas, com pessoas, como que eu posso usar as redes sociais de maneira mais saudável. O que acontece é que muita gente usa as redes sociais apenas de maneira passiva, vendo vídeos, vendo notícias, vendo televisão, e é claro que isso não é muito estimulante. Por mais que buscar uma pessoa ativamente seja um pouco cansativo, talvez fazer uma ligação por vídeo, pelo Skype, usar o WhatsApp para ligar para uma pessoa com o vídeo, um amigo, um familiar, talvez isso dê uma certa preguiça, mas ao final dessa conversa, talvez a gente se sinta muito melhor e se sinta muito mais próximo das pessoas que a gente gosta, das pessoas com as quais a gente se importa. Por isso, também vale a pena a gente programar momentos ao longo do dia em que a gente possa ter esses contatos. Para quem trabalha em casa, uma dica importante: procurar trabalhar bem arrumado, com as roupas que usaria normalmente, ou pelo menos uma roupa diferente da roupa que usa na hora do descanso. Se você usar a mesma roupa do descanso para trabalhar, provavelmente você vai se sentir desconfortável na hora de descansar. Mesma coisa vale para o espaço. Se você puder usar um outro quarto, ou se não tiver essa possibilidade, usar uma outra mesa, não usar o seu quarto. Enfim, tentar separar o descanso do trabalho.
para que você perceba exatamente mentalmente o momento de relaxar, de ficar tranquilo, do momento de produzir, de estar mais focado. É algo que traz conforto e que permite que a gente tenha maior descanso na parte da noite, principalmente. Inclusive, isso é algo que pode ajudar no sono, né? Trabalhar no quarto, trabalhar na cama, pode fazer a gente ter insônia. Então, essa separação é importante para a ansiedade, para o nosso bem-estar e para o nosso sono também, em última análise, né? A gente vai ficar mais produtivo e vai também descansar melhor. E muita gente, é claro, não está trabalhando, tem pessoas que estão em casa e não tem como fazer o home office, não tem atividades para fazer em casa. Isso pode ser um pouco mais difícil também. E para essas pessoas, a gente poderia dizer que uma atividade, um exercício, seria procurar uma forma de usar as suas habilidades talvez virtualmente, né? Talvez à distância, talvez contribuindo com o seu trabalho à distância, mesmo que você não esteja formalmente com essa tarefa. Talvez você possa se oferecer para fazer alguma coisa, tanto para quem trabalha contigo, talvez para as pessoas que sejam seus vizinhos, enfim, existem mil maneiras da gente se ocupar nesse momento. Se você é jovem, talvez fazer o mercado para uma pessoa de idade, com todas as suas precauções, com todas as maneiras adequadas que a gente precisa ter de ir ao mercado e com toda a higiene que é necessária, mas é possível sim a gente contribuir e se sentir muito útil nesse momento. Algo interessante para que a gente possa relaxar e desfrutar do presente, ao invés de ficar somente em pensamentos, perdido em ideias e pensamentos distantes, o que muitas vezes é muito desconfortante, é muito mais adequado, muito mais confortável a gente focar no presente, manter a atenção plena no agora, e nada melhor do que atividades para isso. Muito importante também, quem tem a possibilidade de sair um pouco para um jardim, tomar sol, ou até mesmo para uma rua vazia, uma rua que não esteja movimentada, é possível sim. Inclusive na Europa as autoridades dizem que você pode sair para ir à farmácia, ao mercado e também para se exercitar, para caminhar um pouco. Não existe um perigo grande quando você vai para um lugar bem arejado, uma rua aberta, por exemplo, em que não existam muitas pessoas transitando, um local onde você possa manter uma distância segura de alguma pessoa. Nesses locais você pode se encaminhar, pode se exercitar, não pode conversar, nem correr próximo a uma outra pessoa. Mas se a rua está vazia, por exemplo, a rua do seu bairro, ou um parque próximo a você, até mesmo um local de natureza, você pode fazer uma caminhada, correr. Não é que existe uma radiação por todo lado, ou que o vírus esteja espalhado pelo ar, não é isso. O vírus não vai ficar voando por aí, ele simplesmente vai estar transitando onde existem pessoas, onde alguém possa estar respirando, tossindo. Mas se é um lugar arejado, você pode tranquilamente fazer o seu exercício físico. Se você é mais esportista, gosta de correr, pode correr. Se você não tem esse hábito, pode apenas caminhar, observar lugares mais arejados, observar um pouco de verde, quem sabe. A natureza é algo que ajuda a gente a acalmar, ou mesmo lugares mais amplos nos permitem trazer uma certa contemplação do ambiente, o que nos costuma trazer paz e tranquilidade. Então é super importante que você tenha também um horário para você se exercitar, ou pelo menos caminhar, ou observar um local arejado e respeitando, é claro, essas medidas de segurança que eu falei, mantendo bastante distância das pessoas, num local que seja bastante arejado, bastante tranquilo, para que você faça a sua caminhada. A última dica que eu daria para vocês é não deixar de se apropriar do seu tempo. E para isso nada melhor do que ter uma agenda, para que você consiga controlar o quanto tempo você gasta em cada coisa, para que você consiga render o melhor, mesmo que seja para evitar. A agenda ela pode ser para colocar muitas coisas, mas ela também serve para evitar coisas ruins, né? Imagina que eu possa ficar no sofá de casa 6 horas vendo televisão, vendo as notícias que vão se repetindo sempre igual. Se eu tiver uma agenda que determina que eu fique 1 hora apenas vendo televisão, eu já vou minimizar muito, já vai ser suficiente para me informar muito bem, mas pelo menos eu vou minimizar. Então a agenda é legal não só para a gente fazer as coisas, para não esquecer das coisas que a gente pode fazer, mas também para não exagerar, né? A gente tem o nosso cronograma do dia. Então, não esqueça de fazer uma agenda, colocando, por exemplo, um horário para se exercitar ou para caminhar, com segurança, como a gente falou agora, colocando ali horário para ligar para as pessoas, para usar as mídias sociais ativamente, né?
a gente ligando, não a gente só recebendo informação, recebendo vídeo, recebendo notícia, mas a gente interagindo com as pessoas. Isso traz uma sensação boa pra gente, né? Por mais que a gente tenha até uma certa preguiça de fazer isso, depois que a gente faz, a gente acaba se sentindo muitas vezes melhor, né? Então vale a pena a gente investir talvez 1 hora, 30 minutos para ligações, para falar com as pessoas, ver como elas estão, elas vão se sentir bem, vão ficar felizes também, e você vai se sentir muito bem por isso. Coloca também na sua agenda um horário para você se informar, mas não exagera muito, né? Seja via internet ou via televisão, procure limitar esse tempo de informação, ficar acompanhando estatística, ficar acompanhando números da epidemia. Isso não vai mudar tão rápido assim, né? Provavelmente 30 minutos, 1 hora no máximo por dia vai permitir que você acompanhe muito bem o andamento das coisas e talvez mais que essa 1 hora de televisão você possa se dedicar a outro tipo de conhecimento, né? Aprender outras coisas na televisão, buscar outro tipo de informação, buscar outro tipo de aprendizado, até mesmo lazer, filmes. Se você gosta de esporte, rever coisas antigas que você tem boas recordações, né? Não ficar o tempo inteiro apenas buscando conhecimento sobre a epidemia. Isso acaba nos trazendo uma carga que não é necessária. Um horário para arrumar as coisas, para se organizar, para cuidar da casa, para cuidar da sua alimentação. É importante também que você tenha esse horário, né? O dia não é tão longo assim, né? Com um pouquinho de atividades a gente já consegue preencher muita coisa, por mais que você não esteja trabalhando. Não é difícil fazer um bom cronograma, um cronograma saudável para que a gente aproveite o máximo as horas que a gente tem. Eu gostaria de aproveitar e sugerir um vídeo meu que eu fiz há algum tempo atrás que ensina a quebrar o ciclo vicioso da ansiedade. Se você está sofrendo muito com ansiedade física, com os pensamentos, não consegue se livrar desses pensamentos, acompanhe esse vídeo. Eu vou colocar o link agora no final para vocês. Eram essas as principais informações que eu queria passar. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tem ansiedade generalizada, chamada